Bom dia, pessoal. Hoje, 17 de julho, 9h15 da manhã. Recentemente eu postei uma story sobre o call de fechamento do mini índice e algumas pessoas sentiram dificuldade. Para atender a necessidade e expectativa dessas pessoas, eu resolvi postar um novo story com uma sequência lógica de conhecimento básico sobre o mercado financeiro. Então podemos dividir o mercado financeiro barra mercado de investimentos em três modalidades: instrumentos de renda fixa, instrumentos de renda variável e derivativos. Então vamos às características de cada um. Características de renda fixa: os juros são conhecidos, tem baixo risco, os produtos tradicionalmente são títulos do Tesouro Direto, por exemplo, NTN, Nota do Tesouro Nacional, LTN, LFT e etc. Títulos privados, emitidos por grandes instituições financeiras, tradicionalmente também, famosa poupança, CDB, quem é que não conhece CDB, né? LCI, LCA, fundos de renda fixa e etc. A grande observação é que todos esses papéis seguem uma referência, um benchmark, que é o CDI. E o que é o CDI? Ele segue, por sua vez, a Selic. E o que é a Selic? É aquela taxa de juros básica da economia que a mídia tradicional sempre divulga, 10,50% ao ano. É o patamar atual. Quando você paga imposto de renda, geralmente até 180 dias, você vai pagar uma tributação de 22,5%. Então, vai cair na tua conta, se você fizer algum tipo de investimento em renda fixa, mais ou menos líquido, 0,66 ao mês. Ok? Vamos agora a uma outra modalidade de investimentos que envolve risco maior, tá? E retorno maior também, que é a característica de renda variável, famosa renda variável. O próprio nome está sugerindo, a remuneração, a rentabilidade não é conhecida e são investimentos mais arriscados. Por isso é destinado a investidores mais qualificados, com conhecimento mais a fundo, né? E exigindo um perfil de cliente moderado a arrojado, né? Então, quais são os produtos? Basicamente ações, mas se negocia também moedas como dólar, iene, euro, tá? Commodities como petróleo, como boi, como soja, café, tá? Mas vamos nos ater a ações, que é o símbolo de mercado da renda variável, né? Onde se negocia, né, ações? Qual é o ambiente de negociação? Na Bolsa de Valores, chamada B3. Né? E o que é ações? Porque muitas pessoas não sabem o que é ações. Ações representa a menor fração do capital social de uma empresa, né? E elas são agrupadas em classes. Chamamos de classe com código 3 as ordinárias, que dão direito a voto. Chamamos com código final 4 as ações preferenciais, porque dão direito preferencialmente a lucro, a dividendos. Então, quando você compra uma ação ordinária, você tem direito a votos. Quando você compra ação preferencial, você está comprando um código 4, você tem direito, preferência na distribuição de lucros, dividendos. E, gente, qual é o indicador que hoje representa o setor de renda variável, ou o setor de ações, ou a performance de ações? Qual é? O chamado Ibovespa, famoso Ibovespa, que a mídia, né, tem um costume de divulgar. E o que é o Ibovespa, pessoal? O Ibovespa é uma carteira teórica de ações, as mais negociadas na B3, na Bolsa, seguindo o critério de liquidez, tá? Existe outro critério, mas basicamente o critério de liquidez, que são as mais negociadas, né? O Ibovespa é medido em pontos, né? Você não mede em reais, mede em pontos, né? Por isso que os grandes veículos de comunicação, quando divulga esse índice Ibovespa, eles se referem a pontos.
mercado, o índice Bovespa fechou com 0,16, né? Negativo, queda de 0,16, significa fechando em 129.110 pontos, né? Atingindo uma mínima de 128.760 pontos. Então, quando vocês veem os veículos de comunicação divulgando o índice Bovespa, tá? É porque ele é medido em pontos, tá? E, por exemplo, hoje uma queda de 0,16 com fechamento em 129.110 pontos, tá? Outro fato interessante sobre o Ibovespa é sobre a sua composição. É interessante a gente ressaltar que a Petrobras ela equivale a 14% desse índice, tá? Assim como a Vale, 12,5% desse índice. E o IFNC, que é um índice financeiro, representa o setor dos bancos, dos maiores bancos, 25%. Então nós estamos falando aí em quase 50%, tá, da composição do Ibovespa, dividido em Petrobras, Vale e os grandes bancos. Tá? E interessante, quando a mídia fala fechou com alta ou fechou com queda, né? Puxado por quem? Puxado pela Petrobras, ou puxado pela Vale, ou puxado pelos bancos. Então a influência, o peso que esses três papéis, esse conjunto de papéis tem dentro do Ibovespa é enorme, né? E aí, seguindo, o pessoal fala, Alain, mas como é que eu posso comprar esses papéis? Como? Fazendo análise fundamentalista. Você não precisa se aprofundar nisso, mas você precisa saber o que é análise fundamentalista. Os grandes analistas, eles se utilizam dessa técnica para quê? Para saber se o papel é bom ou não. Então, o próprio nome está sugerindo fundamentalista, ver os fundamentos, né? Então, eles se utilizam de relatórios contábeis, balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, análise de fluxo de caixa para saber a projeção de lucro, né? Notícias e fatos, estudam o setor que essas empresas atuam, tudo isso para escolher que tipo de ação, que tipo de empresa vou comprar. E aí, agora, não basta. Você tem que se utilizar também da análise gráfica. O que é análise gráfica? Análise gráfica são indicadores técnicos, né, em que o investidor ele conhece ou ele procura conhecer para saber o momento certo de comprar e vender as ações. Então você usa, em resumo, a análise fundamentalista para escolher as ações que você vai comprar. E a análise gráfica para saber o momento que você vai comprar, a hora, o dia que você vai comprar essas ações. E finalmente, chegando no final, a gente vai escolher a modalidade operacional de se fazer isso, né? Que é o famoso day trade. O que é o day trade? É uma modalidade operacional que você é obrigado a abrir e fechar posições no mesmo dia. Então você compra e vende ações no mesmo dia. Olha só que interessante. E já o swing trade, você pode comprar acima de um dia e ficar carregando sua posição durante alguns dias até algumas semanas, certo? Então é isso, pessoal. Espero ter contribuído, ter ajudado. E a partir daqui eu estarei postando uma sequência lógica, tá? De conteúdo gratuito, tá? E básico sobre essas modalidades de investimentos. Então, o próximo vídeo eu estarei postando sobre derivativos. E aí algo um pouco mais complexo, até chegar na minha profissão, tá? Que é day trader profissional, tá? Sobre análise gráfica, análise técnica, ok? Espero ter contribuído. Tenham um ótimo dia.
e que Deus os abençoe. Um abraço a todos. Tchau, tchau.